Nós veremos, irmãos, agora entrando aqui no tema que Deus pôs no meu coração, como pastor da igreja, Deus colocou no meu coração ministrar essa palavra agora no começo do ano, a postura de uma pessoa que serve a Deus. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3 e versículo 18, Malaquias, capítulo 3 e versículo 18, abra sua Bíblia, você que possui, temos aqui no telão, mas manuseie a palavra para que você pratique. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém. Então há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma diferença. Os irmãos estão entendendo? Precisa existir essa diferença entre o homem de Deus, a mulher de Deus, e a pessoa que não serve a Deus. A mulher de Deus tem uma postura diferente. O homem de Deus tem uma postura diferente em todo sentido, no modo de falar, no modo de vestir, no procedimento, em tudo. Amém? Pode passar, minha irmã. Malaquias 3 e 18. Agora vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eu quero mostrar para você. Alguém diz assim: Deus não se preocupa com vestes. Nós veremos que Ele se preocupa sim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 7. Então foram abertos os olhos e ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Veja, quando os homens pecaram, e eles conheceram que estavam nus, eles fizeram para si vestes. Eles coseram, é uma forma de costura, a palavra coser. Eles fizeram com folha de figueira aventais, vestes para cobrir a nudez. Por causa do mal que a nudez passaria a causar no mundo, o próprio Deus agora vai vestir Adão e Eva. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. Pode passar. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Veja bem, Deus fez túnicas e vestiu Adão e Eva. Eu não sei se nós vamos ter a gravura aqui, irmã Marília, porque aí vocês usam outro programa. Passa mais um. Acho que não vai passar a gravura aí, porque é outro programa, né? Mas amém. Veja bem, em Gênesis, Deus vestindo Adão e Eva. Agora nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 18. Acompanhe o nosso raciocínio. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus falando com a igreja de Laodiceia, e entre os muitos detalhes, ele fala: aconselho-te que de mim compres vestes para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Vejamos ainda, Apocalipse capítulo 16 e versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. É muito forte isso aqui, irmãos. Deus não quer que ninguém ande nu, que mostre as suas vergonhas, as suas partes íntimas. Em Gênesis nós vemos isso, e no Apocalipse também. Veja bem, a roupa ela não salva. Quem salva é Jesus. A salvação é em Jesus. Mas o salvo, ele se veste com pudor e com modéstia. O salvo é diferente do não salvo. Alguém pode dizer amém? Vamos ler agora
Êxodo, capítulo 28 e versículo 2. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e o ornamento. Amém. Arão, o sumo sacerdote, ele usava uma veste santa. Veja, o sacerdote, Deus dando instrução para Moisés, para que fossem feitas vestes santas para Arão. Essa mensagem, irmãos, vai na contramão hoje, porque muitas pessoas acham que não tem nada a ver, mas observe comigo, que nós estamos lendo a palavra, Deus falando de vestes, Deus falando em Gênesis, Deus falando em Apocalipse, Deus falando aqui com o sacerdote. Agora leiamos Mateus, capítulo 22 e versículo 12. Mateus, capítulo 22 e versículo de número 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. A veste nupcial aqui simboliza a condição de estar preparado para a vida eterna. É interessante que aqui está na parábola das bodas, foi encontrado um homem que não tinha a vestimenta adequada, e ele foi retirado, ele foi removido. Mateus, capítulo 22, 12, é o que nós acabamos de ler. Agora Marcos, capítulo 5 e versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram que o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em um perfeito juízo, e temeram. Aqui está falando do gadareno. A Bíblia diz que ele ficava no cemitério, se ferindo, e ele estava sempre nu. E agora que ele foi liberto, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tinha legião, agora ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Veja bem, oprimido, endemoniado, ele ficava nu, ficava no cemitério, se feria. Agora liberto, ele está vestido. Veja se Deus não se preocupa com as vestes. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos o Espírito Santo, e Ele é o nosso guia, o nosso professor, Ele é o nosso mestre. Ele pode instruir você. Amém? Vejamos Provérbios capítulo 7, versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e estatuto de coração. Olha o que diz o texto: uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Existe, irmão, sim, enfeites de prostituta, roupa de prostituta, curta, decotada, apelativa, sedutora. É diferente de uma mulher de Deus, é muito diferente de um homem de Deus. Veja que eu estou ministrando como o seu pastor, veja que eu estou falando para que você aprenda, é um ensinamento. Existe roupa de prostituta e existe roupa de servo de Deus, tem diferença, e você precisa seguir a orientação do Espírito Santo, as diretrizes da palavra de Deus, os princípios que são ensinados aqui na igreja. Não é o mundo que dita a moda para mim e para você. Quem dita a moda para mim e para você é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Isso vale até para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para o adulto, até para o idoso. Ah, Deus não se importa. Importa sim. Abraão estava com quase 100 anos, e Deus apareceu para ele e disse assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Vamos ler mais um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 5.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. Fala de santidade, fala de pureza. Portanto, não use roupa curta, não use roupa decotada, transparente, apertada. Você não precisa disso, mulher de Deus. Homem de Deus, tenha um padrão bíblico. Mulher de Deus, tenha postura. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Não vamos seguir as tendências das igrejas pós-modernidade, da teologia liberal. Vamos seguir os bons costumes da palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Pensa comigo, irmão, no que uma tatuagem acrescenta para a pessoa na vida espiritual? Acrescenta alguma coisa? A tatuagem soma na vida espiritual de alguém? Não soma. Meus irmãos, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Certos tipos de roupa não são para mim e nem para você. Tem modas que foram lançadas por estilistas endemoniados, justamente para promover sensualismo, sensualidade, adultério, apelos ao pecado. Então nós temos que vigiar. E eu conclamo a igreja a orar, a buscar Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. A cada um foi dado uma comprida veste branca. Interessante, não fala ali que foi dado uma veste curta. Ah, pastor, mas isso aí é no céu. Mas o nosso padrão é o céu. A nossa moda é a moda do céu. A reverência, o temor a Deus, o tremor diante de Deus, a santidade, os bons costumes, os princípios que norteiam a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Trajando vestidos brancos. Então veja, vestes brancas, fala de pureza. Você imagina o céu assim? Você não imagina o céu com gente pelada, irmão. Não é verdade? Com apelos sensuais. Não, você imagina o céu assim, com uma multidão trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Agora um texto direto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Olha a instrução que o apóstolo Paulo dá às mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso. Veja bem, traje honesto, com pudor e com modéstia. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. Nós não temos que seguir o padrão dos filmes, o padrão das séries da Netflix. Nós não temos que seguir o padrão das novelas. Não. A palavra pudor subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa,
no seu âmago. Noutras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. É a transformação que acontece de dentro para fora. O exterior reflete o interior. Com a maneira que a gente veste, a gente mostra o interior, sim. Como que é o nosso interior? A gente demonstra através do nosso comportamento, através da nossa atitude, da nossa maneira de falar, através do que nós comemos, através do que nós assistimos, através da roupa que nós vestimos. É claro, a mudança começa de dentro. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém. Agora veja, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto de vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nesses dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta, que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo. Portanto, que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Quem está recebendo aqui essa palavra? Mulher de Deus, homem de Deus, seja uma bênção. Obedeça a palavra, obedeça a voz do Espírito Santo, siga a orientação do seu pastor. Vejamos 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Os adornos berrantes, exagerados, dispendiosos, são contrários ao espírito modesto que Deus requer por parte das mulheres cristãs. Não há necessidade. Minha irmã, você tem o Espírito Santo. O que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta, que as leva a honrá-lo e dedicarem-se, ajudando o marido e a família a alcançar a vontade de Deus para as suas vidas. As esposas cristãs dos nossos dias devem ser fiéis a Jesus e a sua palavra, num mundo dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão sexual e pelo desprezo aos valores do lar e da família. Não há necessidade de pôr piercing, não há necessidade. Mais uma vez eu pergunto, o que vai acrescentar isso? A sua fé. O que vai somar isso à sua vida espiritual? Vejamos Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Veja bem, tirai os deuses estranhos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus está nos orientando nesta noite. Temos uma postura, temos um padrão, temos um princípio, temos valores bíblicos, cristãos. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Mudai as vossas vestes. Deus ainda se preocupa com isso. Jacó, voltando a Betel, fazendo concerto com Deus. Veja também 41:14 de Gênesis. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a faraó. Olha que interessante, Josué estava preso, mas quando ele foi chamado à presença de faraó, ele teve que fazer a barba, ele mudou as suas vestes, e só depois então, ele compareceu na presença do rei. Meus irmãos, nós estamos na presença do rei. Reverência, temor de Deus, tremor diante dele, santidade. José barbeou-se, ele mudou as suas vestes.
E só depois ele compareceu na presença do rei. Nós estamos constantemente na presença do rei. Fomos por Deus feitos reis e sacerdotes. Leia comigo João capítulo 21, versículo 7, e já vamos partindo para o fechamento desta palavra introdutória. João capítulo 21, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Interessante que Pedro estava lá pescando, e com roupa curta, e quando ele viu que Jesus chegou, ele ficou com vergonha. Ele pegou rapidinho a túnica, e depois pulou dentro d'água. E quando a expressão ali fala estava nu, veja o que significa. Era uma roupa externa. A expressão estava nu nesse versículo significa em trajes menores, isto é, uma espécie de tanga ou túnica leve sem mangas. Veja, ele ficou com vergonha. Ele foi lá, ele colocou a túnica, ainda pulou dentro d'água porque ele ficou com vergonha de Jesus. Você tem que vestir-se de tal maneira a não ter vergonha de Jesus. Pastor, o negócio é tão sério que eu estava lendo Gênesis, né? Ali nem o filho podia ver a nudez do pai, né? Nós conversamos isso hoje com alguém aqui na igreja. O filho não podia ver o pai nu. Temos a experiência ali de Noé. O filho que o viu assim foi amaldiçoado, e o outro que foi reverente, temente, foi de costas, né? E foi abençoado. Então veja bem, as coisas de Deus são sérias. Hoje o pessoal está levando de qualquer jeito, irmão. Está achando que é brincadeira. Essa palavra aqui não se prega, não dá ibope, não dá curtida aí no YouTube, nem no Facebook, não rende dízimo, não rende novos crentes. Mas uma verdade precisa ser dita: quem gosta das coisas certas, ama essa mensagem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, veja o que diz: em todo o tempo seja alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Nós vamos concluir com esse texto: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então hoje eu estou falando aqui da postura de uma pessoa que serve a Deus. E você que é crente aqui da Renovada, você conhece os princípios desta igreja. Eu oro para que você seja um crente obediente, fiel. Você que faz parte de outro ministério, eu desejo sobre você a bênção de Deus. Você que é novo convertido, está começando agora, aos poucos você vai aprender, e o Espírito Santo vai te conduzir ao centro da vontade de Deus. A palavra-chave é equilíbrio. O foco é santidade. Precisamos de pudor e de modéstia. Quem recebe essa mensagem diz amém? Amém. Então agora eu quero convidar você a ficar em pé, junto comigo. 30 minutos de uma palavra de abertura. A postura de uma pessoa que serve a Deus. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos, e eu vou orar junto com você agora. Paizinho querido e Paizinho amado, em o nome de Jesus de Nazaré, nós oramos agora, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, para vivermos em tempos tão difíceis, e fazermos a diferença. Precisamos fazer a diferença. A igreja foi chamada para ser o sal da terra, e para ser a luz do mundo. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. O Senhor ainda exige renúncia daqueles que querem servir ao Senhor. Eu não posso andar como eu quero, segundo os meus padrões. Eu preciso andar como o Senhor quer, segundo os padrões da sua palavra. Põe isso no meu coração e no coração desta igreja. Que haja em nós temor, tremor, reverência, santidade, pudor, modéstia, equilíbrio, unidade. Ó Deus, lamanto cantaramassurianda lamashéria,
Rabanamassuri me canta lamaxéria. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar. Diga comigo assim: somos de Jesus. Somos renovados.